pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bíblia Crush. Estamos fazendo uma série sobre o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E neste vídeo estaremos falando sobre o 4º livro, que é o livro de Números. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? Então agora, vamos pro vídeo. Neste vídeo sobre números, eu estarei apresentando para vocês 5 pontos muito importantes sobre este livro, porque aí quando você for ler, você vai entender muito mais. Fique comigo até o final. Se você me acompanha aqui já há um tempo, você já sabe que eu ensino a importância de aprender o contexto de um livro. Qual a audiência deste livro, por que foi escrito, qual o tema principal e por que você acha que é importante aprender sobre isso. Porque quando você for ler, você vai poder entender com mais clareza a mensagem do livro, o que o autor estava querendo ensinar. E é por isso que eu estou fazendo essas séries para vocês, para deixar a mensagem da Bíblia um pouquinho mais clara para você aí do outro lado da tela. Então bora comigo para o primeiro ponto deste vídeo. O primeiro ponto sobre o livro de Números que eu quero apresentar para vocês é um pano de fundo. Qual é o contexto da história neste ponto? Então, a narrativa deste livro de Números é uma continuação do livro de Êxodo. Eu vou deixar referências para vocês aqui abaixo. E o final do livro de Números se conecta com o início do próximo livro, Deuteronômio. Então, é uma história em sequência. Lá no livro de Êxodo, nós aprendemos que o povo ficou 1 ano acampado ao pé do Monte Sinai. E foi ali onde o povo recebeu as leis e as instruções de Deus que vimos no livro anterior, também no vídeo anterior sobre Levítico. Então é aqui que o livro de Números começa, assim que a estadia de 1 ano ao pé do Monte Sinai termina. E eles começam a sua caminhada pelo deserto até chegar à Terra Prometida. A terra de Canaã que Deus tinha prometido a Abraão lá atrás. E eu já vou dar um pequeno spoiler de que a leitura deste livro pode ser muito emocionante. É um drama cheio de ação, cheio de morte também, cheio de choro, de clamor, de alegria, muita aventura. Então eu te encorajo a sentar, ler e aprender mais sobre este livro. O enredo deste livro, ele é projetado de acordo com os estágios dessa viagem até a Terra Prometida. Dos capítulos de 1 até a primeira parte do capítulo 10, o povo ainda está ali ao pé do Monte Sinai. Entre a segunda parte do capítulo 10 até o capítulo 12, o povo está viajando, caminhando pelo deserto. Dos capítulos 13 ao capítulo 19, o povo passa um tempo num deserto chamado Parã. E muita coisa interessante acontece ali durante esse período. Dos capítulos 20 ao 21, o povo de novo continua a sua viagem andando pelo deserto. E finalmente, no final do livro, dos capítulos 22 ao capítulo 36, o povo chega às planícies de Moabe, que já está ali beirando a Terra Prometida. O segundo ponto que eu quero apresentar aqui para vocês hoje é sobre o nome deste livro. Por que que se chama Números? Estudiosos dizem que um dos principais motivos é porque neste livro são realizados 2 censos do povo, contando cabeça por cabeça. E nessa parte é até um pouco interessante de ler. E esse censo acontece no começo do livro, no capítulo 1, e de novo no final do livro, no capítulo 26. O terceiro ponto que eu quero apresentar para vocês é o propósito do livro. Por que este livro foi escrito? Neste livro nós vamos ver que a rebelião do povo estava indo de mal a pior. E Deus trazia os seus atos de justiça, disciplinava o povo, deixou o povo sofrer consequências da sua rebelião, mas Deus também trazia atos de misericórdia. Então este livro está repleto de histórias que mostram o contraste entre a rebelião de Israel e a misericórdia de Deus. E essas histórias se tornaram exemplos e lições importantes para as gerações posteriores e para nós aqui hoje também. E essas histórias, elas são citadas de novo e de novo em várias outras partes da Bíblia, pelos profetas,
pelos poetas bíblicos e até mesmo pelos apóstolos no Novo Testamento. Eu vou deixar algumas referências para vocês aqui. Então, todas essas histórias e esses ocorridos neste livro de Números servem como lições para nós hoje. É um aviso: Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele te ama, livrou o povo do deserto, nos livra muitas vezes de muitas coisas ruins na vida, mas Deus também é justiça e Ele não vai nos livrar das consequências das nossas escolhas. Pronto. Este é o propósito deste livro, nos mostrar isso. E o apóstolo Paulo nos deu 2 razões lá no Novo Testamento para estudar o livro de Números. E aqui vão 2 versículos que mostram essas 2 razões de Paulo. O primeiro versículo está em 1 Coríntios 10, versículos 10 e 11, e lemos o seguinte: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A segunda razão que Paulo nos deixou, nós encontramos em Romanos 15:4 e lemos o seguinte: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então é isso. Este livro é um aviso para nós. O quarto ponto que eu quero apresentar para vocês é sobre o tema deste livro. E não é apenas um. Existem alguns temas contrastantes e eu apresento eles para vocês aqui agora. A fidelidade de Deus e as falhas humanas, a direção e orientação de Deus e a teimosia humana, o propósito de Deus e a desobediência humana, a provisão de Deus e a reclamação do homem, a santidade de Deus e o pecado do homem. Sabe o que esses temas contrastantes nos mostram? Que para Deus, tornar o seu povo santo foi muito mais difícil do que tirá-los da escravidão do Egito. E sabe por quê? Porque lá em Gênesis, vou deixar referência aqui para vocês, Deus havia nos dado o livre-arbítrio. E até hoje nós temos esse livre-arbítrio. Então a desobediência repetitiva de Israel é contrabalanceada apenas pela misericórdia e a fidelidade de Deus. E como quinto e último ponto que eu venho apresentar para vocês neste vídeo, é um exemplo, uma história que acontece nos capítulos 13 e 14, quando o povo está chegando perto da Terra Prometida e Moisés envia 12 espias. Vão lá espiar a terra, ver como que é, porque Deus nos prometeu nos dar essa terra. Só que 10 espias voltam com um relatório muito negativo e sem fé, e eles acabam infectando todo o restante do povo com aquela incredulidade. Apenas 2 espias, que se tornaram muito famosos, Josué e Caleb, voltaram com fé e alegria. Vamos, Deus vai nos ajudar. Mas esses 10 espias e grande parte da população nunca conseguiram acreditar em Deus e ter fé de que eles entrariam naquela terra prometida. E sabe o que aconteceu? Eles receberam exatamente aquilo em que eles acreditaram. Eles nunca entraram na terra prometida. Tenha isso em mente para o próximo vídeo. Então eu te encorajo a ler esse livro. É um livro cheio de aventura e muito emocionante de ler. Então eu quero que você repare 2 coisas de todo o drama bíblico desde Gênesis até aqui no livro de Números. A primeira coisa que nós reparamos no Pentateuco até aqui é uma repetição de ciclos de Deus querendo salvar e abençoar o seu povo e o povo sendo rebelde. E se você prestar atenção com muito carinho, esse, infelizmente, vai ser o ciclo de toda a história bíblica. Deus sempre procurando uma maneira de salvar e abençoar o seu povo e o povo sempre sendo rebelde. A segunda coisa que eu quero deixar aqui para vocês observarem é que, espera aí, antes que você se irrite com o povo de Israel, com o comportamento da rebeldia deles, eu quero te fazer um convite. Leia este livro como um espelho. Espelho. Porque muitas vezes nas nossas vidas, nós nos comportamos iguais a eles. Deus está sempre sendo fiel e trazendo misericórdia, e nós é que tomamos as decisões erradas. O que você acha sobre isso? Comente aqui embaixo. Então é isso, meus amores. Este foi o vídeo sobre o livro de Números. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva neste canal, porque temos vídeos toda semana. Um beijo da Pri e te vejo no próximo vídeo. Tchau!